Livro de Salmos, número 40. Vamos ler versículo 1 e também versículo 17. Diz assim a palavra do nosso Deus: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu meu clamor. Amém. Versículo 17. Mas eu sou pobre e necessitado, contudo, o Senhor cuida de mim. Tu és meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Sou pobre e necessitado, mas Deus cuida de mim. Tem alguém que pertence a esse mesmo grupo? Tem alguém que pertence a esse mesmo grupo? Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Quem está nesse grupo? Quem está nesse grupo? Senhor, meu Deus e meu Pai, fala conosco, meu Deus, nesta noite, pelo poder da sua palavra. Queremos ouvir a tua voz, brada aos nossos corações, meu Deus, nos faz entender, meu Deus, a mensagem, que o nosso coração venha a ser solo frutífero, para que os milagres do Senhor aconteçam. Te pedimos, meu Deus, neste momento, pelo poder e pela autoridade, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém, Senhor Jesus. Todos podem tomar o seu assento, por favor, glorificando ao nome de Jesus Cristo. Isso, todos nós vamos glorificar a Jesus. Todos vamos glorificar e aplaudir o nome do nosso Deus que está aqui. Preste atenção na palavra de Deus. E eu louvo a Deus porque todas as vezes que nós nos deparamos com a palavra de Deus, nós encontramos a ação de Deus em sua benevolência, em sua bondade, benignidade e também por sua grande misericórdia. Deus agindo em favor daqueles que o temem, daqueles que o buscam. Em todo o tempo, desde a criação, Deus sempre foi o provedor dos seus filhos. Sempre foi o provedor, mantenedor, cuidador, eu posso dizer assim, daqueles que nele confiam, daqueles que nele esperam. Mas existe algo muito importante que a gente precisa observar, e nós encontramos isso aqui no Salmo de número 40. Não importa quem eu sou, mas sim o que ele é e o que ele faz. Eu vou dizer de novo: não importa quem eu sou, mas sim quem ele é e o que ele faz. O salmista está dizendo primeiro quem ele é. Eu sou pobre. Quando a gente usa essa expressão, logo nós temos uma conotação negativa. Ninguém fala isso com muita alegria. Ninguém fala isso com muito orgulho. Eu acho que ninguém sonha em ser pobre. E ele se identifica: eu sou pobre e tenho necessidades. Sou pobre e tenho necessidades. Mas, independente do que eu sou, pobre e necessitado, Deus cuida de mim. Não importa quem eu e você somos, ou aquilo que temos, ou aquilo que nós não temos. O salmista vai nos ensinar que o importante é quem ele é e o que ele faz. É sobre isso que nós vamos meditar aqui nesta noite. É importante eu e você termos a percepção da necessidade. Quando ele se caracteriza como pobre e necessitado, ele se reconhece, ele faz uma avaliação de si e descreve aquilo que ele encontra.
Talvez antes dessa avaliação ele poderia até ter um pouquinho de orgulho e achar que ele era alguma coisa. Mas quando ele olha com sinceridade o seu coração, ele vai dizer: na verdade eu não tenho nada, eu sou pobre. E me faltam muitas coisas, sou necessitado. Mas preste atenção, a percepção da necessidade é um passo primordial para recebermos a ação de Deus na nossa vida. Porque a palavra de Deus é clara em nos dizer que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quem é o soberbo? Senão aquele que se julga autossuficiente, que acha que tem o bastante, que pensa não precisar de nada e de não depender de ninguém. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Quem é o humilde? Senão aquele que reconhece que é pobre e necessitado, reconhece que é dependente de que de algum lugar venha a ajuda, de algum lugar venha a provisão. Eu vou repetir: a percepção e o reconhecimento da necessidade é o passo primordial para a ação cuidadosa de Deus. Dificilmente alguém vai se medicar antes de perceber que tenha uma doença ou uma dor. Naturalmente se toma um remédio quando se identifica uma doença ou uma dor. Algumas pessoas que têm tanto medo de descobrir que está doente que nem vai no médico. Mas a grande verdade é que o primeiro passo para se resolver um problema de saúde é identificá-lo. Ao identificá-lo, procurar um profissional competente para tratar essa doença. E em terceiro lugar, seguir as orientações que este profissional da saúde vai te passar, seja com medicamentos, exames e procedimentos dentro da área. Eu percebo que na presença de Deus acontece a mesma coisa. A gente precisa identificar que nós precisamos. Nós precisamos reconhecer que temos carências. Porque se nós não julgamos que precisamos de alguma coisa, dificilmente a gente busca a Deus. Nós já falamos em outras oportunidades que os momentos mais perigosos da nossa vida é quando a gente se sente bem. É quando nós nos julgamos estáveis e nós achamos que a vida está de vento em popa. Esses momentos são os mais perigosos da nossa vida, porque naturalmente, com a percepção de estabilidade, a gente pouco busca a Deus, não é assim? Se a gente achar que está absolutamente tudo direitinho, a gente quase não busca a Deus, ou pelo menos é uma tendência que nós temos. Então o melhor momento é quando a gente está como Davi: Senhor, realmente eu sou pobre. Senhor, realmente eu sou necessitado. Senhor, realmente eu tenho um monte de problema na minha vida. Senhor, realmente eu não sou nada. Senhor, realmente eu sou carente. Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida. É justamente o que ele está fazendo. E por isso ele vai buscar a Deus. É isso que a gente vê em todo este capítulo 40, em todo este salmo de número 40. Ele reconhecendo, e ele vai buscar a Deus. E ele já começa esperando em Deus, porque ele sabe que se não vir de Deus, não vem de lugar nenhum. Ele é necessitado e reconhece que é de Deus que vai vir. Por isso ele espera em Deus. A gente vai aprender a esperar em Deus quando a gente de fato reconhecer que Ele não é a última, mas é a única alternativa que nós temos. Se Ele fizer na hora, glória a Deus. Mas se Ele quiser esperar um pouquinho, a gente vai ter que esperar um pouquinho, porque somente Ele é a nossa saída, somente Ele é a nossa resposta, somente Ele é o nosso ajudador, somente Ele é o nosso fiel amigo, somente Ele é o companheiro de todas as horas. O salmista espera com paciência, porque sabe que é a única coisa que ele pode fazer é esperar em Deus.
que nesta noite eu e você possamos chegar na mesma conclusão. Eu vou esperar em Deus, porque eu sei que é somente dele que eu terei resposta. É somente dele. É você não ter outra alternativa. É você esperar na fila da lotérica no final de semana, porque o banco está fechado. Não tem outra alternativa, então vai ter que esperar. Nós precisamos entender que a única alternativa que temos é Deus. Repito, não é simplesmente a última, na verdade é a única. Isso faz-nos entender e nos dar a paciência que precisamos para esperar o tempo dele em nossa vida. Mas ele conclui: eu esperei, e ele se inclinou e me ouviu. Eu, sendo esse necessitado, sendo este pobre, eu clamei a ele, ainda no versículo 1, e ele me atendeu. Sempre existe resposta divina ao clamor daqueles que clamam com a consciência e o reconhecimento da dependência divina. Quando ele vai a Deus, ele já vai entendendo quem ele é e o que somente Deus pode fazer por ele. O que é que Deus faz para ele quando ele clama e espera com paciência? Eu preciso dizer para você que a gente vai viver grandes coisas de Deus quando a gente esperar em Deus e esperar com exclusividade. Olha o que acontece com o salmista no versículo 2. O que é que ele estava esperando? Versículo 2 do Salmo 40: tirou-me de um lago horrível e de um charco de lodo. Estava complicada a vida para ele. Estava em meio a trevas e estava submergido em um lago horrível, um charco de lodo, sujeira. As coisas para ele não iam nada bem, mas ele clama e espera a Deus. E qual é a resposta de Deus para ele? Na parte B do versículo 2: pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Estava no lago horrível, estava no charco de lodo, lugar onde não anda, onde não tem movimento, onde não tem progresso, onde não tem crescimento, não tem desenvolvimento. Estava travado no meio da sujeira, de coisa ruim. O que Deus faz quando ele clama e espera? Deus tira ele de lá, tira da sujeira, tira do lago horrível, do charco de lodo, e coloca ele sobre a rocha. Tira ele da instabilidade e coloca ele sobre a rocha, sobre a firmeza. Agora ele pode andar, os seus passos estão seguros. Agora os seus passos têm firmeza. Agora ele pode caminhar, agora ele pode andar em paz, porque os seus passos já não estão mais comprometidos pelo lodo, pelo charco de lodo. Agora ele pode caminhar, pode andar, ele pode desfrutar do melhor de Deus para a sua vida. Não importa onde você está, não importa onde eu estou, não importa onde estamos, precisamos entender que só Ele pode nos tirar de um lago horrível e colocar firmeza sobre nossos caminhos, paz sobre a nossa vida. E tem mais, versículo 3, o que Deus faz para ele? E pôs um cântico novo na minha boca, um hino ao nosso Deus. Transformou. Talvez as palavras que ele tinha antes disso era palavra de tristeza. Talvez antes dele ter esse impacto de Deus na sua vida, talvez ele estivesse até murmurando. Talvez tinha palavras de derrota, palavras de tristeza, palavras negativas, palavras de alguém que sofre constantemente. Mas agora não, Deus mudou tudo. Deus mudou todo o cenário da sua volta. Deus mudou o que estava para o lado de fora, do charco de lodo, do lago horrível, pôs na rocha. Mas Deus mudou também o que estava para o lado de dentro. Agora o cântico dele é um cântico de adoração, é um cântico de alegria. O seu hino é louvor a Deus. Suas palavras são palavras de gratidão. Quando nós somos atendidos por Deus, quando nós esperamos pacientemente e recebemos o toque de Deus, é impossível nós ficarmos calados.
Quando nós reconhecemos o que Deus, pela sua misericórdia, opera na nossa vida, meu Deus do céu, é difícil a gente ficar assim, como se nada tivesse acontecido. A gente glorifica, a gente adora, a gente louva. Alguém olha para nós, esse crente está feliz demais, esse crente dá glória a Deus demais, esse crente chega na igreja e dá lugar para Deus. Mas é claro, o que Deus fez por nós, somente Ele poderia fazer, somente Deus poderia nos livrar desse charco de lodo, somente Deus poderia nos livrar das trevas que nós andávamos. Por isso nós nos alegramos, temos um cântico novo, temos adoração, temos louvor, temos gratidão por tudo que Ele fez por nós. Quem pode dizer glória a Deus? Quem pode dizer glória a Jesus? E por fim ele diz: eu estou feliz, e todo mundo vai ver. Parte B do versículo 3. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. A nossa vida se torna testemunho público. O milagre de Deus não vai impactar somente a tua vida. As pessoas vão olhar para você e vão perceber que Deus fez alguma coisa. É o que ele está dizendo. Muitos verão. Não é nada assim muito secreto, não. É visível. O que Deus faz na nossa vida não dá para ficar escondido, não. É perceptível, é notável. As pessoas olham para você e dizem: mas não parece que é o mesmo, não parece que é a mesma. Mas você sabe que você continua sendo pobre e necessitado, mas Deus está cuidando de você. Você continua sabendo que você é alguém pequenininho, mas tem alguém bem grandão que está cuidando de você. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. A tua vida será canal de Deus na vida das pessoas. A tua vida será canal de proclamação da glória de Deus. Muitos verão, temerão e reconhecerão que somente Ele é Deus, somente Ele faz milagres, somente Ele transforma, somente Ele restaura, somente Ele muda vidas. Se alguém que pode glorificar a Deus aqui nesta noite, eu convido esta igreja a adorar o nome do Senhor. Somente Ele pode tudo. E Ele continua demonstrando a sua alegria a Deus. No versículo 4 Ele mostra a razão, a fonte da sua alegria. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor sua confiança. Aquele que reconhece que é pobre e necessitado, ele sabe que tem que confiar em Deus, tem que esperar em Deus. Em contrapartida, ele fala na parte B do versículo 4 que tem gente que prefere respeitar os soberbos e olhar para aqueles que andam na mentira. Ele vai dizer: não, mas feliz é aquele que está esperando no Senhor. Em quem é que a gente está esperando? Em quem é que a gente está confiando? Ele está dizendo: feliz é quem está confiando em Deus. Tem alguns que estão respeitando qualquer outra coisa, mas eu confio em Deus, pois eu sei, ele vai dizer no versículo 5: muitas são, Senhor, as tuas maravilhas que têm operado para conosco, e os teus pensamentos não se pode contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. Ele se maravilha com a grandeza de Deus. Ele fica pasmo diante do número de obras que Deus está fazendo diante dele. E diz: Senhor, eu queria falar, eu queria anunciar, mas eu não consigo nem contar, só porque é demais. É demais, Senhor. Teus pensamentos são muitos, as tuas obras são inumeráveis. Ele reconhece: meu Deus do céu, o Senhor é grande demais, o Senhor é maravilhoso demais, o Senhor é poderoso demais, tua misericórdia é muito grande. Esta era a razão do salmista, quando ele percebeu que o seu Deus é um Deus infinito, é um Deus que não pode ser colocado dentro de uma imagem de escultura, de um Deus que você não pode levá-lo no bolso, de um Deus que você não pode falar tudo sobre ele, porque ele é de uma fonte inesgotável. Não tem nada maior do que ele, porque ele é tudo em todos. Os maiores, melhores e exclusivos atributos estão sobre esse Deus.
Quando a gente começa a reconhecer quem é Deus, a nossa atitude é diferente, o nosso comportamento é diferente. Quando a gente identifica a grandeza desse Deus. E ele percebeu uma coisa: ele estava feliz com Deus, porque ele tão pobrezinho e Deus estava cuidando dele. Ele estava sentindo uma criancinha de colo na mão do pai. E ele queria retribuir isso a Deus de alguma forma, ao ver que Deus cuidava de uma forma maravilhosa da sua vida. Ele vai dizendo no versículo 6, ele tentou pagar a Deus de algum jeito, através de sacrifícios. Ele ficou tão grato a Deus e disse: eu tenho que pagar a Deus. Ah, meu Deus do céu, não tem como a gente pagar a Deus. Não tem como. É impossível a gente pagar o que Deus faz, começando pela morte de Cristo. Não tem como. A nossa vida é de um valor inestimável, incalculável. E ele achou que dava para pagar a Deus. Tem gente que pensa que ele vai pagar a Deus com boas obras. Não paga. Tem gente que pensa que vai pagar a Deus se ele for bem bonzinho. Não paga. Legalismo não paga. A religião por si não paga. Ele achou que podia pagar a Deus. Ele disse: Senhor, o Senhor não quis meu sacrifício, porque ele achou que com o sacrifício ele ia pagar a Deus. Não. Mas no versículo 8 ele entendeu o que é que Deus queria dele. Somente isso. Só uma coisa. Versículo 8: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Ele entendeu que a única coisa que Deus queria era que ele guardasse no seu coração a sua palavra e se alegrasse. Se deleitar é se alegrar, é ter prazer na vontade de Deus. Não é no ato de pagar a Deus, não tem como, mas sim se alegrar na soberana, na perfeita e agradável vontade de Deus. Ele entendeu que era isso que alegrava a Deus. A única coisa que Deus espera de nós, o que é, pastor? A perfeição? Não. Pastor, eu tenho que ser assim. É diferente, eu vou te explicar. O salmista está dizendo que ele ama a vontade de Deus, e a lei está no coração. Tem gente que de uma forma farisaica e legalista tenta demonstrar que está fazendo tudo direitinho. Só que não. O seu coração não está íntegro diante de Deus. Aquela atitude não passa simplesmente de uma tentativa vazia de mostrar o que não está acontecendo para o lado de dentro, de ser percebido somente por aqueles que estão à sua volta. O que o salmista está dizendo é o seguinte: eu tenho o meu prazer na tua vontade. Eu amo fazer aquilo que te agrada. Presta atenção, é algo que parte do coração, é algo que parte de dentro, é algo que vem com sinceridade. Senhor, a tua vontade para mim não é uma mera obrigação. A tua vontade para mim não é uma simples condição estabelecida somente dentro de um critério religioso. Não, Senhor, a tua vontade para mim, Senhor, ela é o meu prazer. Eu amo a tua vontade, eu amo te obedecer, e a tua lei, a tua palavra está no meu coração. Eu já guardei, por isso vou obedecer, por isso eu me alegro, por isso eu tenho prazer de fazer tudo o que te agrada. Por isso ele pede: Senhor, tem misericórdia, porque eu tenho amado a tua lei e tenho anunciado a tua justiça. No versículo 9, ele conhece a vontade de Deus e anuncia a vontade de Deus. E no versículo 11, ele continua apelando a Deus, para que Deus continuasse tendo misericórdia da sua vida, para que Deus continuasse o guardando, para que Deus continuasse mantendo sobre ele a sua benignidade e a sua verdade. O clamor do salmista não é um clamor vazio.
ele está baseado nos critérios da vontade de Deus e da bondade de Deus, porque ele havia identificado dois problemas. Dois problemas estão assolando ele naquele momento. No versículo 12, preste atenção àquilo que eu disse. A gente só encontra a cura se a gente encontrar primeiro a doença. A gente só resolve o problema depois de achar o problema. Se a gente negar que tem problema, não resolve o problema. Se negar que tem doença, não cura a doença. E ele vai identificar aqui dois grandes problemas que estão assolando a vida dele, dos quais ele se sente vulnerável e incapaz de vencer, onde está aparecendo as suas necessidades. Versículo 12. Primeiro, porque males sem número me têm rodeado. Tem problemas para o lado de fora. Existem ameaças, existem inimigos, existem perigos, existem circunstâncias que estão atacando a sua vida. Esse era um problema. E tinha mais um, que parece que é pior do que o primeiro. O segundo problema que ele apresenta parece, no conceito dele, ser maior do que o primeiro, que eram os problemas externos. Ele vai dizer: as minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. Ele está reconhecendo que ele tem um problema com ele mesmo, um problema com seus pecados. O maior inimigo que a gente tem não é nem o diabo, é o pecado. No entanto, que o diabo não tem poder nenhum sobre a nossa vida. Ele tenta fazer a gente pecar. O diabo não toca num servo de Deus. Ele tenta fazer a gente pecar, porque ele sabe que quando a gente peca, a gente quebra a comunhão com Deus. Ele não pode interromper a nossa comunhão com Deus. Ele pode aparecer de cauda, chifre, fedendo enxofre na nossa frente. Ele não quebra a nossa comunhão com Deus. Ele tenta fazer a gente pecar, porque quando a gente peca e não se arrepende, a gente fica afastado de Deus. E o salmista está dizendo: Senhor, eu estou preso no meu pecado. E o meu pecado é ele que está dizendo, presta atenção, leia o versículo 12. As minhas iniquidades me prenderam. Está dizendo: Senhor, estou preso no pecado, e agora? O pecado está acabando comigo, ele está dizendo. O pecado está destruindo a minha vida. E além de me trazer prejuízo em mim, eu estou de um modo que eu não posso olhar para cima. O pecado quebra a comunhão com Deus. Essa semana eu vi uma frase que impactou a minha vida, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Certo pregador diz da seguinte maneira: o mais difícil não é levar as pessoas a Cristo, porque as pessoas vão a Cristo. O mais difícil é convencer as pessoas que elas são pecadoras, pois muitas vezes a gente tem dificuldade de reconhecer que o nosso problema está com o pecado, e que muitas vezes a gente está como Davi. Ele está dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim e vem me socorrer, porque o pecado me prendeu. O pecado está me impedindo de eu olhar para o Senhor. Ele está falando: eu não consigo olhar para cima, o pecado está me aprisionando. A nossa maior dificuldade hoje é da gente chegar na presença de Deus reconhecendo: Senhor, eu sou pobre e miserável por causa dos meus pecados. Senhor, tem misericórdia, perdoa as minhas transgressões, faça eu vencer, Senhor, os pecados que me prendem e me distanciam do Senhor. É difícil, mas é para quem depende de Deus. É difícil, mas para quem é humilde. Um coração soberbo não consegue reconhecer seus pecados diante de Deus. E muitas vezes nós somos soberbos, porque a gente se julga muito santo. Tem muito crente que se julga muito santo, e ele acha que nunca peca, nunca peca, nunca peca. Esse crente nunca vai falar como Davi: sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Porque tem crente que acha que ele é tão santo que Deus faz favor para ele. Tem gente que acha que ele é tão santo que Deus admira ele. A gente nunca vai chegar nesse nível, não, pode esquecer. Eu sou pobre, necessitado, sou miserável,
somos miseráveis. Nós, enquanto estamos aqui nessa natureza humana, nós temos luta contínua contra o pecado. Nós precisamos da misericórdia de Deus para nos livrar, para nos guardar e para nos sustentar em tuas mãos, para que nós não sejamos vencidos pelo nosso inimigo, pelas artimanhas do diabo. Ele está dizendo: Senhor, tem males à minha volta, mas pior do que os males é o pecado que está dentro de mim. Foi o que o profeta Isaías constatou quando ele estava diante da glória de Deus. Quando Isaías está diante do Senhor, Isaías capítulo 6, e ele vê o séquito cheio da glória de Deus, serafins voando diante do Senhor, e ele fala: ai meu Deus do céu, que eu sou um pecador e eu vou perecendo. Nosso maior desafio aqui hoje é reconhecer nossos pecados. Eu sei que isso não é agradável aos nossos ouvidos. Eu sei que isso não deixa a gente muito feliz, mas eu tenho que falar a verdade para os meus irmãos. Eu, como pastor, eu tenho compromisso com a palavra de Deus em sua essência. E a vitória de Davi estava quando ele reconheceu que ele precisava da misericórdia de Deus para vencer o seu pecado. E ele vai dizer: Senhor, versículo 13: digna-te, Senhor, em livrar-me. Apresta-me auxílio. Entendeu, Senhor? Se o Senhor me der o livramento diante do meu pecado, o nome do Senhor vai ser glorificado na minha vida. Digna-te, o que ele está dizendo? Senhor, faça o teu nome ser digno na minha vida, Senhor, livrando-me do pecado, livrando-me das setas do pecado. Senhor, opera um milagre na minha vida, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado, seja dignificado o nome do Senhor. Se alguém que pode adorar o nome do Senhor, então você glorifica a Deus. E por fim, para a gente terminar, do versículo 14 até o 17, a gente vai ver a diferença entre o que vai pelo caminho mau e o que busca a Deus. Versículo 14 e 15, ele está dizendo que serão confundidos e envergonhados os que buscam o mal e os que vivem rindo da maldade. Ele reconheceu que ele estava preso no mal, estava preso no pecado, mas ele foi buscar a misericórdia de Deus. Ele entendeu que de Deus vinha a salvação. Versículo 16. Ele entendeu que de Deus vinha a sua salvação. Preste atenção. Nós somos pecadores, mas lembra o que eu disse no começo? Não importa quem eu sou, o importante é quem Ele... Saiu muito fraquinho. Não importa quem eu sou, o importante é quem Ele é e o que Ele faz. Eu sou pecador, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Ele apaga as minhas transgressões, perdoa os meus pecados e faz exatamente o que Ele fez com o salmista: tira do lago horrível, tira do charco de lodo, coloca os pés sobre a rocha, tira do pecado, põe na palavra, firma os passos em Deus e põe um novo cântico na boca. Todos verão e glorificarão. Precisamos da misericórdia de Deus. Fica todos em pé em nome de Jesus. Sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Sou falho, sou pecador, mas Ele tem misericórdia de mim. Que essa seja a nossa conclusão aqui nesta noite. Que a gente não saia daqui sem ter essa certeza. Sou pobre, sou necessitado, sou pecador, sou falho, sou miserável, mas eu tenho um Deus que tem misericórdia de mim. Nessa noite eu gostaria de fazer um convite muito especial. Se alguém que você ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo, nesta noite a palavra de Deus falou ao seu coração. Ele quer tirar você do charco de lodo, quer tirar você do lago horrível e colocar os seus pés sobre a rocha. Se há alguém aqui nesta noite que você ainda não tomou a decisão por Cristo Jesus, eu convido você a levantar as suas mãos e vir para Jesus hoje. Se a palavra de Deus falou ao seu coração e hoje você quer entregar a sua vida para Jesus, eu convido você, levante suas mãos e dê um passo aqui à frente em nome de Jesus.
Se alguém que você está afastado do Evangelho de Jesus Cristo, e hoje você entendeu que você é como eu, é como o salmista, somos pobres e necessitados da misericórdia. Se alguém aqui nesta noite que você queira reconciliar com Jesus, voltar para a casa do Pai, existe um convite muito especial sobre a sua vida. Eu convido você a levantar as suas mãos e vir aqui à frente em nome de Jesus Cristo. Se a palavra de Deus tocou o seu coração e você entendeu que hoje é um dia de decisão, levante as suas mãos e venha aqui à frente entregar a sua vida para Jesus.